Oi, gente, eu sei que eu sumi, os vídeos que deveriam ter saído no fim de semana não saíram, eu não dei nenhuma explicação, mas ontem eu postei na aba da comunidade e também no Instagram explicando que eu tô com uma questão pessoal e infelizmente eu não consegui aparecer nos últimos dias e tá sendo difícil mesmo vir gravar agora. E por isso tô trazendo os vídeos hoje tarde e de forma atrasada. Muito obrigada a quem tiver paciência, quem tiver clicado, e peço desculpas por essa instabilidade. Eu prometo que assim que isso tudo melhorar e passar, as coisas voltam ao normal. Enquanto isso, eu vou tentar pelo menos manter o cronograma do fim de semana e se der, ao longo da semana, nas redes sociais, tudo que eu conseguir, eu vou trazendo pra vocês. Bem, hoje vamos comentar do episódio 6 de Demon Slayer, que por acaso é quase o final. Sim, tivemos, enfim, a confirmação que eu venho falando pra vocês, que era um rumor de que a gente teria 8 episódios apenas, e isso é verdade. Apesar de também uma confirmação de que os últimos episódios serão um pouquinho mais longos, na semana que vem, com 40 minutos previstos, o que não significa que serão 40 minutos de episódio, porque Demon Slayer passa com alguns intervalos no Japão, então é um pouquinho menos que isso, mas teremos então talvez uns 30 e pouquinhos minutos na semana que vem, e o 8º e último episódio eles anunciaram com 1 hora, mesma coisa, não serão 1 hora, 60 minutos, serão mais ou menos uns 45 mais intervalos. Mesmo assim, o que eu tô vendo é que a gente vai ter realmente só arco do treinamento dos Hashira, não podemos dizer que fomos enganados, é assim que se chama essa temporada que eles estão lançando, e eles vão deixar todo o Castelo Infinito, ou no mínimo o começo do Castelo Infinito, coisa engatilhada mesmo, só na próxima temporada, que não sabemos ainda, é claro, quando virá. O episódio 6, que estamos comentando agora, adaptou apenas capítulo 134 e o comecinho do 135, o que significa que eles vão diluir nos próximos episódios o final restante do 135 e 136. Há espaço, considerando o tempo a mais de episódios, para que eles comecem o arco do Castelo Infinito? Com certeza, e eu acho que no começo do arco ainda há ganchos que façam sentido eles começarem. Vamos aguardar para ver como vai acontecer, não vou ficar de tantas especulações aqui. O que posso dizer é que o episódio 6, apesar de adaptar um capítulo, ele continuou com essa fórmula eficiente, na minha opinião, de rechear de contexto, de mais subtexto, ou seja, construção por baixo das falas, do que a gente vê na tela dos personagens, para que este arco faça mais sentido e não seja um simples filler. A gente veja alguns significados e sentidos que serão trabalhados depois desses mesmos personagens mais à frente, para que mesmo a finalização tenha mais impacto emocional, pro bem e pro mal. A gente viu Tanjiro e Zenitsu chegando pro treinamento com o Pilar da Pedra, que a gente viu Tanjiro sentindo já, Inosuke, mesma coisa, que ele é o mais forte dos pilares. O Tanjiro, que é muito sensível a cheiro, fala que o cheiro dele é diferente de todos os outros. Será, inclusive, que ele já ativou a marca para ser tão forte? Como eu disse e pontuei no meu último vídeo, a gente viu como ele bota uma moral em todos os outros, mesmo quando o caos começa a se instaurar numa reunião. Gyomei, ou Himejima, como eles se referem no episódio, é um pilar muito forte mesmo sem ter a marca do caçador ativada. Imagina com ela ativa. E o treinamento dele não incluiu a parte do fogo nas brasas que o episódio passado trouxe pra gente, mostrando ele em cima, mas era inclusive opcional e de resistência corporal principalmente, de foco, concentração, resistência e força. O primeiro da cachoeira, água fria, como ela cai de uma altura mais alta com uma pressão enorme, era para eles manterem concentração e força dos membros para propiciar ataques e defesa muito melhores durante uma batalha. Carregar 3 troncos pesadíssimos, arrastar enfim uma pedra enorme por uma quantidade gigantesca de metros. Todas atividades que pareciam impossíveis. Vários dos outros caçadores que não conseguiram sequer dominar uma respiração estavam há dias, 10 dias como Murata, e demoravam para conseguir ali manejar ou tentar se adaptar à cachoeira. Imagine aos troncos, quem dirá da pedra. E claro, a gente teve muito humor incluído quando entram na equação Zenitsu e Inosuke. Esse humor da inteiração dos 3 começa a ficar mais interessante. Eu acho o humor do Zenitsu por si só, por estratégia, por proposta, o mais exagerado, mas quando ele tem um humor atrelado aos outros 2, eu acho que funciona muito melhor. O trio junto tem um humor que pra mim funciona muito bem. Já Inosuke, que pra mim tem um lado cômico que funciona mesmo isolado e independente, quando junta com os outros, especialmente nesse jeito dele competitivo, né, rústico ao mesmo tempo que muito obstinado, aí fica melhor ainda. E Inosuke chegou antes, ele já estava tentando dominar a cachoeira antes do próprio Tanjiro, e a gente vê ele dominando, deixando o Tanjiro inclusive em
impressionado, como ele tá focado, de repente ele desacorda com a água gelada, o Tanjiro vai, o reanima, traz ele de volta à vida. É isso que eu falo, como essa interação deles traz um humor que pra mim é muito mais gostoso de assistir. E o Zenitsu é um que durante todo o episódio, isso é importante a gente pontuar, ele tá em negação. É tudo muito difícil, ele chega e desmaia, e o Gyomei manda jogar ele na água fria, e ele acha aquilo tudo um pavor. Na verdade, em toda a jornada desses treinamentos que ele vai passando assim a muito custo, ele tá em negação. Ele é sempre mais fraco, ele não dá conta, aquilo é impossível, não dá pra acontecer, ele foge do Hashira do Vento, ele chega ali e desmaia, ele fica com raiva, desacreditado que o próprio Gyomei é um cara muito forte. Aí você vai ver, depois que ele descobre que ele é muito forte, arrasta a pedra muito maior que eles estão arrastando, ele já começa a pensar, nossa, é pior do que eu pensava, eu sou muito mais fraco que esse, eu nunca vou chegar perto. Aí ele fica acabado, jogado num canto, sem conseguir fazer nada. E esse é um contraste em relação aos outros dois, porque mesmo que Inosuke e Tanjiro tenham personalidades diferentes e cada um ideal diferente para seguir em frente e melhorar e avançar, eles têm esse espírito de continuar, essa certeza ou essa convicção de que eles podem alcançar o que eles estão almejando. Ele tá indo no contrário, ele tem capacidade, ele é muito bom, a gente já viu que ele precisa às vezes desligar o consciente cheio de medos e inseguranças para que o seu corpo faça o que ele consegue fazer, e agora ele tá nesse mesmo processo de não aceitação de quem ele é, de quem ele consegue ser. Vejam que até no Zenitsu, que é super escandaloso, que uma galera não gosta, a gente consegue tirar uns sentidos bem legais se prestar atenção. Quero comentar com indignação, já que esse vídeo é um pouquinho fora de hora e talvez mais curto que o normal, que ficaram chamando o Gyomei, foi o próprio Inosuke ou o Zenitsu, só o Zenitsu, não lembro, mas ficaram chamando o Himejima Gyomei de velho, e ele tem 27 anos, gente, eu fui até conferir, eu falei, gente, o cara não tem nem 30, e chamando ele de velho, essa galera tá muito assim, fora da caixinha, que absurdo. Respeitem os velhos, quer dizer, os jovens que não são velhos. O que eles trouxeram de extra, que também já tinha um pouco disso no mangá, mas eles ampliaram de novo para trazer essa noção de que o Tanjiro valoriza um todo e ele traz uma esperança para as pessoas que às vezes estão desacreditadas por motivos diferentes do Zenitsu. A gente viu ele cozinhando para todos, e tem essa parte que ele cozinha e comentam que ele é muito bom nisso, e ele fala que ele é filho de um carvoeiro, então controlar temperaturas, esse tipo de coisa já tá no sangue desde sempre. Mas a gente vê esse momento de afeto, de união, que ele até se recorda por um breve instante de uma cena familiar, de algo que ele tinha em casa e perdeu tragicamente por causa do Muzan. E essa sensação de coletivo, de apoio, de um ajudando o outro, de um inspirando o outro, que a gente vê toda hora nesse treinamento, principalmente puxado pela figura do Tanjiro. Ele faz os onigiris para todos, ele serve. Independente de ali dentro ele ser provavelmente aquele com mais capacidade de conseguir, o que talvez fosse mais valorizado em força, não importa. Se ele pode servir, se ele pode ajudar, se ele pode fornecer comida, por que não fazê-lo? Ao mesmo tempo, quando a gente vê mais à frente no episódio que alguns outros já estão desistindo, já que o treinamento é opcional e eles não conseguem ver avanço, quando eles veem que um Hashira é muito mais forte do que eles jamais serão, e que vários deles não têm sequer Tsuguko, que é como se fosse o aprendiz, ou seja, aquele que o Hashira pega para treinar, para entrar no seu lugar. Então eles não encontram ninguém à altura de ser um Hashira um dia, o que poderia ser desesperança, tragédia, algo que os desmotivasse a fazer qualquer coisa pelo coletivo, o Tanjiro puxa para o outro lado, ele agradece. Ele mostra para eles o como ficarem na retaguarda, ajudando no suporte, é fundamental para que aqueles que têm condição de lutar com os mais fortes consigam lutar tranquilamente. Se não forem as pessoas dando suporte, levando o que eles precisam, ajudando aqui e ali numa defesa ou no ataque que seja, eles não conseguirão chegar no Muzan, porque precisa ter um esforço coletivo, geral, para todas as necessidades, e para isso todos esses são necessários, mesmo não dominando uma respiração, mesmo não sendo tão fortes como Tanjiro, nem de longe, não importa. Todos têm o seu papel, e é essa união que é fundamental eles enxergarem. E eu acho bonito que o anime esteja dando pro Tanjiro todo esse destaque, porque faz parte da construção dessa figura, da persona deste protagonista, desde o começo da história, não é algo que eles estão forçando do nada. Antes de falarmos de aparição de Muzan, com uma pequena cena extra no final, tivemos também o Genya aparecendo, também com extensão de cena,
um pouquinho a mais do que foi no mangá, a interação dele com o Tanjiro, mostrando que Genya se recusava a fazer amizade com o Tanjiro, que era um pouquinho mais seco, depois de toda a treta que ele passou com o irmão, depois do Tanjiro o defender, depois deles se conhecerem um pouquinho melhor, ele tá muito mais afetuoso, ajudando, muito mais desarmado. Ele comenta que ele ficou ali numa prisão domiciliar, basicamente, não pode chegar perto do irmão. Ele já estava fazendo o treinamento da pedra, entretanto, e mesmo sem dominar a respiração, sem ter marca, ele consegue manter a concentração e utilizar técnica específica para que ele consiga empurrar a pedra muito antes do Tanjiro conseguir. O anime dá muito mais potência para esse momento da pedra, dificuldade, sobe a música épica, te fazendo acreditar que ele vai conseguir e não consegue. Fica esse mistério por um tempo suficiente que não se alonga a ponto de ser cansativo, ainda que tenha estendido como foi no mangá. E a ajuda do Genya é fundamental porque é ele que diz pro Tanjiro que não tinha observado até então que não significa necessariamente apenas força. É concentração, parecido com a concentração total, através de movimentos ou mantras repetitivos. É você focar em alguma coisa, se concentrar nisso, propiciando que todos os seus sentidos se abram, fiquem 100% aguçados e aí você consiga, o seu corpo aprenda a fazer aqueles movimentos necessários para empurrar a pedra. Pro Genya é uma oração, pro Himejima um mantra e sentimentos muito fortes para Tanjiro, sua família e Rengoku. Rengoku, o pilar que só teve destaque no Trem Infinito, mas é eternamente citado, adorado e colocado como meta e inspiração do Tanjiro. Eu acho muito bonito a relação que ele tem emocional com o Rengoku e inflamar o coração, essa dica de colocar potência dentro dos seus sentimentos, das suas vontades, é algo que dessa vez, de novo, coloca o Tanjiro pra frente. Ele começa finalmente suando horrores, conseguindo empurrar aquela pedra, o anime dá um pouquinho mais de substância ao colocar o sol, os amigos chegando, um ficando ali rivalizado, né? Nossa, eu vou perder pra ele, perdi. O outro pensando, meu Deus, ele é um monstro, ele vai conseguir, e ele consegue. Com custo de muito suor, muito esforço, mas ele consegue arrastar aquela pedra no fim. O anime, claro, mostrou também que a Oni, daquele instrumento chamado Biwa, como a gente já tinha visto, ela tá realmente mapeando cada vez mais toda a área em que estão os exterminadores, a galera do esquadrão, já conseguiu mapear cerca de 60% segundo ela, e o que ela enxerga, o que ela mapeia, conforme a sua área se expande, você vê que ao redor deles há uma imensidão daquele castelo, o mesmo cenário que os pilares entraram nessa temporada no começo, gigantesco. Tudo que ela acessa, o Muzan também vê, também acessa. Isso porque ela é do seu sangue, ela não fugiu do seu controle como Nezuko, Tamayo. Ele divide as informações que a sua Oni nova, agora número 4, como a gente tem certeza, vai mostrando e procurando, com o foco principal não apenas em um ser, que é a Nezuko, mas também no líder do esquadrão de exterminadores, o Buyashiki. Ele está procurando os dois. E no final, a gente vê uma cena extra em que ele fala e se refere exatamente ao Buyashiki, ficando no ar se ele encontrou finalmente ele ou não. Próximo episódio, a gente já teve a confirmação pelo título, que será o passado do Gyomei, do Pilar da Pedra, o que é mais do que esperado, porque seguiria a sequência também do mangá. E se eles não ultrapassarem muito além disso, a gente fica com o último capítulo e, quiçá, uma pontinha do Castelo Infinito, ou não, para o último episódio, 8º, daqui a 2 semanas. Peço desculpas por qualquer coisa que tenha me escapado, muitas desculpas pela demora, espero que no próximo domingo, eu consiga trazer o vídeo no dia certinho, mas vou avisando vocês sempre que puder. Quem conseguir deixar aí sininho ativado, notificações em tudo, rede social, fica mais fácil da gente dialogar caso qualquer coisa aconteça. Espero vocês, se quiserem, em todos os próximos vídeos, a gente se vê por aí. Tchau, tchau!